Horóscopo para o dia 22 de março de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta segunda-feira você até terá clara consciência do que quer, mas a cabeça poderá não estar tão boa para saber como conseguir, e assim corre o risco de passar um bom tempo pensando na solução, mas conforme o tempo passa, mais nervoso fica. O problema é que às vezes, pelo fato de começarmos a pensar pilhados, fica mais difícil de permitir que as saídas se apresentem. Portanto, se isso vier a ocorrer, procure fazer uma pausa ou vá se ocupar com algo diferente. A ideia é que tire o foco de sua mente da situação. Desta maneira, possivelmente uma solução de seu agrado venha do nada, e que te satisfaça. Nosso subconsciente pode ser uma excelente fonte de ajuda, mas ele somente pode nos socorrer quando a mente consciente permite, ou seja, quando o raciocínio lógico é extremo, dificilmente ele vai se manifestar. Vamos dizer que ele é educado, somente se expressando quando se permite que ele se expresse. Touro. Me desculpe o trocadilho já de início, mas mesmo que seu signo tenha esse nome, sua segunda-feira vai exigir que você não siga a boiada. Isso porque você estará numa postura de observador, mas não no sentido de fazer uma reflexão sobre a própria vida, de modo a se tornar uma pessoa melhor, e sim em buscar tendências, de modo que possa atrair alguns ganhos. Quando falo de ganhos aqui, não falo essencialmente em dinheiro, mas atenção, amizades e mais uma infinidade de coisas. Por conta disso, é possível que note a atitude de pessoas que estão conseguindo o que você deseja, e assim agir igual, mesmo que vá contra tudo o que acredita. Porém, se seguir por tal caminho, provavelmente vai abandonar algum valor seu que era responsável para trazer para a sua vida, ou manter nela, algo que lhe seja bastante caro, e esse algo sair de suas mãos ou empurrar para longe a possibilidade de acontecer. Alguns desses valores são óbvios e outros não, mas que talvez por não ter a consciência deles, vir a se arrepender por mudar de trajeto para conseguir algo que poderá valer menos do que o que poderá partir de sua vida. Portanto, antes de seguir o que os outros fazem, procure analisar o que terá de deixar para trás e o impacto disso, de modo a tomar a decisão mais acertada. Gêmeos. Você poderá até ter a clara noção sobre os pensamentos, sentimentos e emoções que estará a gerar e nutrir ou que está fazendo há um bom tempo, mas continuar a reforçar o mesmo padrão. A questão é que muitas vezes temos pensamentos recorrentes sobre algo que nos é desagradável, e em vez de pensarmos em algo que é agradável, continuamos a manter o foco neles, desejando que os fatos no externo que remetem a eles simplesmente sumam, pois só aí conseguirá se focar em outra coisa. O problema é que se você ditar que acontecimentos externos são os responsáveis por direcionar suas questões internas, será escravo de tudo, enquanto se mudar a postura e escolher sobre o que pensar, afinal os pensamentos são seus, passa a se tornar o senhor de sua própria vida. Em outras palavras, se em sua cabeça vêm coisas que deixam você mais pesado, se tiver consciência e vontade, poderá direcionar para coisas agradáveis sempre que quiser, e certamente se sentirá mais leve. Aliás, será interessante reparar o reflexo no externo por tal mudança de postura, refletindo sua leveza interna. Câncer ou Caranguejo. Você poderá ser agraciado com alguma coisa que num primeiro momento parecerá ser boa, mas ao ver que outros também foram agraciados com outras coisas,
ou talvez a mesma que a sua, mas com menos esforço, venha a se sentir injustiçado, e até num ato de revolta, tentar prejudicar de alguma forma os outros. Porém, procure pensar que tudo o que fazemos retorna para nós, ou seja, se fizer o mal, de início vai parecer compensar, mas uma hora ele vai nos acertar, ou seja, evite. Cancerianos são bastante voltados às emoções, e por conta disso, se descontrolam fácil. Aliás, não é à toa que o regente do signo é a Lua, que muda de fases ao menos 4 vezes por mês. Em outras palavras, será um dia em que precisará aprender com maturidade. Sobre o que vir a receber, não será a questão de ser pior ou melhor, mas o necessário para você. Se o outro ganhar ou deixar de ganhar, isso não é problema seu, mas do outro. Quanto mais se focar no outro e se esquecer de você, menos vai aproveitar o presente, e ele, que poderia servir para abrir alguma porta mais abundante, mas por não dar o devido valor, poderá fazer com que perca uma oportunidade de ouro. Leão. Haverá a possibilidade de você conseguir dar fim em algo grande, que durante um bom tempo vinha te atormentando. Talvez muito dinheiro tenha sido gasto, ou várias noites sem dormir, ou renunciar diversas pessoas importantes em sua vida, ou ainda a soma de tudo isso. A questão é que será uma vitória quase incontestável. Eu disse quase porque, embora você saiba o que fazer com ela, que é justa, poderá haver a tentativa de que mude de ideia, ou que tente minimizar o tamanho dela, como um acordo. Provavelmente já tenha uma posição firme e não tope, até por tudo o que teve de passar. Mas essa situação poderá te levar a um alerta importante, sobre algumas dúvidas que carrega dentro de você, e que talvez não tinha se dado conta. Com o tamanho da conquista que tende a conseguir, se estivesse 100% seguro, isso se refletiria fora, ou seja, não haveria tentativa de reverter ou minimizar a situação, sabendo que não iria ceder. Porém, se alguém vier tentar fazer com que mude de ideia, provavelmente é o reflexo de alguma insegurança que alguém foi capaz de identificar, e assim tentar jogar em cima dela. Será um excelente dia para começar um processo de autoanálise. Virgem. Você poderá escolher colocar sua cabeça em relação a seus tempos áureos, em que não era acometido de problemas, de modo a fugir um pouco da realidade, pois é possível que a vida tenha se tornado um pouco pesada. Porém, alguns dos pesos da vida atual têm mais a ver com cargas que nós mesmos colocamos em nossas vidas do que algo imposto, principalmente em nível sentimental. Por exemplo, há pessoas que acham que estudar é um saco, enquanto para outras é a 8ª maravilha do mundo, e que não se vê sem fazer isso, ou seja, a mesma atitude vai ser pesada para um e leve para outro apenas pela escolha sobre o que sentir. Contudo, é possível que você sinta vontade de jogar o que te faz se sentir pesado para os ares, na esperança de que se sinta leve. Entretanto, para que surta efeito, não será apenas questão de abandonar atividades chatas e de pouco resultado que vê como prático, mas também mudar sua essência, ou seja, ser capaz de sustentar seu bem-estar interno. Caso contrário, poderá se livrar de cada coisa até restar absolutamente nada para descartar, e mesmo assim sentir que a vida continua sendo chata, mostrando que o problema não eram as atividades deixadas para trás, mas o próprio indivíduo. Libra ou Balança.
Algumas necessidades inadiáveis poderão chamar sua atenção nesta segunda-feira, de modo que o faça buscar por meios de conseguir. Com isso, não será à toa que se dedique a procurar quais são os meios de conseguir o que deseja. Contudo, não será apenas questão de saber e agir mecanicamente, e sim tentar compreender a essência de tudo. Às vezes priorizamos mais a forma sobre o que e quando se deve fazer, quando se compreende-se a ideia, poderia simplificar bastante o processo. Se procurar dar atenção ao conceito, é possível que consiga pular algumas etapas, ou ao menos diminuir o tempo de permanência nelas. É bem possível, se você se permitir, é claro, que consiga perceber o que ninguém ainda havia percebido, e acabar por elaborar uma solução mais fácil para conseguir o que quiser, e servir de guia para os que necessitarem daquilo no futuro. Escorpião. Sua segunda-feira poderá ser marcada por impactantes revelações, e isso poderá ser bastante pesado para você se não tomar o devido cuidado. Por mais que notícias que não sejam tão agradáveis possam chegar ao nosso conhecimento, o que se segue a partir dali não necessariamente poderá ter o desfecho através da frequência vibracional análoga. Praticamente tudo na criação é neutro, não sendo essencialmente nem bom nem mal ao ponto de gerar algo no final de um processo na mesma vibração. Tudo o que sabemos e o que acontece conosco depende de nossa postura em lidar, principalmente vibracional. Vamos supor que o fato descoberto seja a traição de um sócio. Ao saber disso e somente ver que o outro não presta e acabar aquela sociedade poderá fazer com que tente fazer tudo sozinho, ou impedindo de fazer outras que seriam lucrativas. Ou até se permitir a fazer outras, mas acreditar que o outro vai ser honesto, mas que com o tempo vai fazer igual. Contudo, se estiver com a cabeça mais fria, poderá encerrar a sociedade, mas saberá que deverá colocar algumas travas contratuais para impedir que torne a ocorrer, ou partir para uma pegada mais interna, verificando o que andou vibrando para que a situação viesse a acontecer. Por exemplo, poderá descobrir que é um reflexo de sua traição frente a seus objetivos, sempre abrindo mão de recursos de determinadas finalidades que havia se comprometido, fazendo com que nunca se realize, como ter prometido a si mesmo dar atenção à própria família, mas tirar parte desse tempo destinado para fazer outra coisa, fugindo dela. Uma coisa é certa, que é o fato de sua reação frente a tais revelações desta segunda possuir um efeito duradouro, desencadeando uma série de processos. Se você souber se equilibrar e procurar elevar sua frequência vibracional diante de tudo, certamente adotará uma postura que poderá trazer bastante coisa boa para a sua vida. Porém, se agir por impulso, preferindo ir para outra polaridade, poderá provocar o resultado de uma carreta carregada desgovernada em descida numa ladeira. Não poderá ser tão fácil de lidar, mas também não será impossível. Se acontecer em sua vida, é porque tem condições de lidar com a situação. Sagitário. Algumas perdas poderão acontecer que haverá a tendência de te deixar um pouco sentido. Contudo, não se tratará do fim do mundo, pois se você souber manter a calma e analisar tudo direitinho, será capaz de perceber que se liberou de algumas situações que o impediam de seguir em direção às situações que gostaria. Em outras palavras, por mais que sinta dor pelo que partir, será o momento ideal para permitir que algo novo entre em sua vida. A única coisa que se deve ter em mente é que não deverá ser tragado pela tempestade emocional. Aliás, ela é a única que você pode controlar.
Se tiver forças para isso, siga em frente. Se não tiver, acreditando que precisa se acalmar mais para seguir caminho, melhor ainda. No entanto, evite a tentação de tornar sua vida em uma tempestade eterna, caso contrário, seria um mau aproveitamento do melhor presente que recebemos, que é o viver. Capricórnio. Você estará com sua cabeça mais voltada para seus valores, em especial os materiais, pois é possível que se veja, em algum caso, numa situação que não esteja ao seu agrado, se não desesperadora. Porém, haverá uma grande possibilidade de ocorrer alguns eventos que pareçam nada mais que um milagre, aquela luz no fim do túnel que não se trata de um trem, ou comboio em Portugal, que poderá ser a sua salvação. Contudo, você poderá se sentir inseguro, embora saiba que será a oportunidade de que precisa, e que poderá ser a única, devendo aproveitar de qualquer jeito. A recomendação é arriscar, não importando o quão difícil possa parecer. Afinal, por mais que não saia da maneira que esperava no início, é melhor do que não tentar e descobrir depois que seria possível conseguir. Mas ao que tudo indica é que você vai conseguir o que necessita. Aquário. De alguma maneira, durante boa parte de seu dia, você estará bastante seguro, e por conta de estar ancorado em sua segurança interior, ser capaz de realizar pequenos feitos importantes para a sua vida. Porém, por se tratar de uma postura inconsciente, se não for capaz de se sentir seguro de maneira consciente, o jogo poderá virar num piscar de olhos. Basta lembrar que em diversos momentos em que estamos à toa, surgem em nossa cabeça algumas neuras inexplicáveis, e se não ficamos espertos, acabamos por alimentá-la, e o dia que estava a dar tudo certo começa a sair tudo errado, apenas por uma simples mudança de postura. Uma das ferramentas que poderá utilizar para impedir se entregar à loucura é o questionamento, ou seja, se pergunte o porquê de pensar e sentir algo que te tire da tranquilidade, e se possui algum tipo de fundamento. Dificilmente possui, e assim você refuta e é capaz de seguir seu dia em paz. Peixes. É possível que o efeito de alguma discussão que você teve no passado com alguém venha à luz, e mostrando que algo que defendia estava completamente equivocado. Talvez, por conta disso, venha a se sentir péssimo, com bastante vergonha, pela verdade que até você mesmo desconhecia, ser revelada. O fato é que você também precisa da outra pessoa, e por conta disso, aumenta ainda mais a carga de culpa, talvez acreditando não ser perdoado, embora saiba que, para que seja possível continuar, seja o que for, precisa pedir o perdão. Sua angústia poderá ser aplacada através da solicitação de proteção espiritual, de modo que te dê a segurança necessária para se manter firme. Aliás, ela também poderá minimizar os efeitos no pedido de desculpas. Não é que se trata de pedir que a ajuda modifique a postura do outro, o que seria interferência no livre-arbítrio, algo que não é adequado. Mas é possível que a outra parte não levava tanto a sério a questão, ou mesmo tinha mais conhecimento que você, e portanto já tinha tomado as medidas seguras, e o fato de você se dirigir a ela poderá contar pontos pelo sinal de humildade por reconhecer seus erros, sendo possível tirar tal peso de suas costas. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.